Oi, pessoal! Vamos começar mais um Chá da Tarde com Arte. Então, vem, chegando. Ai, hoje tem uma convidada maravilhosa e eu tô muito ansiosa, é isso. E enquanto ela chega, eu quero ler um trecho do livro dela. Ai, ela chegou! Pessoa, entendeu? Pontual, que é isso. Olá, Fabi! Tem um botãozinho aí. Dá pra ver minha ansiedade de cara, né? A pessoa não é formada em tecnologia, ela é formada só em teatro. Isso. Aí, deixa eu ver. Entra. Isso aí. Tem aí nos comentários, tem o pedir para participar. Aí é só clicar aí. Será que foi? Ai, Olá, Keiliane! ai. Gente, Meu tô muito Deus do céu, que ansiosa. ansiedade é essa? Você viu? Eu tô muito ansiosa. Gente, ó, você falou em chá, eu já tô com café. Ai. Aqui é um chá da tarde, não é? Uhum. Aí eu tô com café. Ah, você também tá, que ótimo, olha só. Eu tô com meu chazinho. Seria muito possível que fosse um copo inteiro de café. Não digo que não seria possível. Possível, possibilidade total. Mas hoje eu fiz um chá porque o André comprou o chá, senão eu ia estar no cafezinho, sem açúcar, às vezes lotado de Eu também tomo açúcar. café sem açúcar. Eu aprendi, ó, a gente já vai começar a live assim. Eu aprendi a tomar o chá sem açúcar por causa de Vossa Senhoria no nosso curso. Uma vez eu levei uma garrafinha de chá e aí você tomou um pouquinho e eu tinha Nossa colocado. Nossa, Senhora! eu tava me sentindo muito aquele dia. Falei assim, nossa, eu coloquei só um pouquinho de açúcar. Aí quando você tomou, você falou, nossa, tá melado. Eu falei, Nossa, tava mesmo, aí eu lembrei agora, Keiliane. eu acostumei a tomar sem e é muito gostoso. Fica o gosto do chá. Exatamente, porque antes você só tomava açúcar, né? Sim. Ai, muito ansiosa, com certeza. Gente, o pessoal que tá entrando, a Fabiana é assim, é um espelho, é um exemplo para mim quando eu falo assim, eu quero seguir alguém, eu quero um foco, um norte. Eu sempre lembro da Fabi, do seu profissional, e é por isso que eu tô muito honrada de você ter aceitado participar dessa live. Tô muito honrada e muito Imagina, ansiosa. gente, É Keiliane, você é uma difícil. estrela. Eu já falei, você é uma estrela. Gente, eu tô quase chorando. Que horror, né? Que absurdo, mas. Gente, olha isso. Quem é que tá aí? O André? Não, é a Sabrina, é O minha André tá do seu aluna. lado? É minha aluna. O André Ah, tá lá na cozinha. Entendeu? Já coloca na cozinha, hum. chegou do serviço, eu falei, também Ah, é trabalhei isso na aí. cozinha. É isso aí. Você casou, Keiliane? Sim! Oh, Casei, sim. parabéns! Ó, eu tô Oh, casada há que 2 anos bonitinha. com o André, e aí a gente recebeu não é um prêmio, como é que chama, menina? Um presente! As palavras estão fugindo, Fabi. A gente recebeu um presente de um amigo nosso, do Samuel, um fotógrafo maravilhoso. E ele literalmente fez o nosso assim. Ah, vou fazer o casamento de vocês. E aí a gente recebeu o presente com vestido, terno, tudo, Que cerimonialíssimo. legal. Foi muito Olha legal. que bênção, hein? Sim. E como que Vossa Senhoria está? Correndo, Keiliane, estou correndo, porque a gente está montando um trabalho, né? Que a gente estreia agora em outubro. Então, assim, tá bem corrido, Loucura. Loucura. bem corrido. Essa é a Fabi que a gente estava falando. Você está travando. Você tá travando um pouco para mim. Oh my God. Voltou? É um pouquinho. Voltou, Mas tá travando voltou. direto ou travou agora? Não, às vezes dá uma travadinha.
assim, entendeu? Aí, Tá bom, se travar de novo, me fala que a gente muda de cômodo. A gente vai pro outro cômodo da casa, tá? tudo bem. Oi, Gabi! Essa é a Fabi que a gente estava falando. A gente começou a live agora. Tô no processo de tirar o meu nervosismo e a minha ansiedade para fazer acontecer. É esse processo que eu tô agora. E Fabiana Monsalud é mestre Diga. em teoria e a prática do teatro pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade de São Paulo. Licenciada em teatro pela Universidade Federal da Bahia. É atriz, diretora artística e fundadora do Núcleo Adega de Teatro desde 2006, no qual vem desenvolvendo suas pesquisas acerca do corpo híbrido do ator e as poéticas entre a ficção e a realidade, o teatro e a performance na construção da cena. Fabi, primeiro, você quer se apresentar? Quem é a Fabiana? Quando alguém pergunta assim, quem é você? Você consegue, sabe, parar e falar assim, ah, Fabiana, primeira coisa, você consegue? Porque a gente ainda está em treinamento. Você tá travando para mim de novo. Tá, então eu vou ali pro meu Muda de outro cômodo. cômodo. Isso. É isso. Quem sabe faz ao vivo, Keiliane. É isso aí. A gente pega o tá e a gente vai descendo. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. E aí, amor? Oi. Tá travando aqui em cima e eu tô descendo. O carregador da sua mãe tá aí? A Fabi. Oi, Fabi! Oi, André, tudo bem? Assim. Aqui na cozinha não pega, então eu vou mais pra frente. Tá. Tá aí, Fê? Sim, mãe. Boa tarde. Eu vou fazer minha live na loja da senhora, porque lá em cima tá travando na minha casa. Nossa, gente, que mansão é essa? Plim. Que mansão é essa, gente? Desce escada, desce escada, desce escada, desce escada. Nossa Senhora! Senhora, tá todo mundo vendo? Tá lá em cima. É o costume. É o costume, já tô acostumada a subir e descer a escada, sobe, desce. Aí a gente já nem olha a escada, a gente só vai acertando, entendeu? Só vai pulando os degraus da escada. Agora pronto. Aqui eu tô debaixo do Wi-Fi, eu creio que não vai mais bloquear. Tá bom. E eu estava na parte do... Cadê meu microfone imaginário? Quem é você? Tum, tum, tum. Você me perguntou como é que eu me apresento, né? Eu não gosto de me apresentar, não. Você sabe que eu tenho problema com apresentação. Eu nunca gosto de me apresentar. Depende, assim, quando é alguém ou em algum lugar que a gente vai ter um pouco mais de tempo, que não seja só um dia, eu sempre falo, olha, a gente vai se conhecendo ao longo do tempo. Então... É uma resposta ótima, eu vou aderir muito. A gente vai se conhecendo ao longo do tempo. Realmente, eu acho que de todo o trabalho, assim, a parte mais complicada é a apresentação. Você falar de si mesmo e cada um tem uma visão sobre si. Às vezes, sei lá, você vai se apresentar, você se enxerga de uma forma, a pessoa passa um tempo com você, enxerga você totalmente de outra forma e você fica... Uhum. Exatamente. A minha segunda pergunta para você, Fabi, como que tudo começou? Então eu vou aproveitar essa 1 hora de live e se tiver alguma coisa que você falar, não, isso daí eu não quero falar sobre, não me sinto confortável, super tranquilo. Aqui, por isso o nome é chazinha, Tá. pra gente se acalmar. Acalmaria. Tá. Pra gente se acalmar. Então, Fabi, Tá. sei que você é uma profissional maravilhosa e tem muita, muita coisa dentro do seu universo, sempre na correria, o que é muito bom. Você consegue parar e pensar assim, onde que tudo começou? Como que isso começou? Como que a Fabi se tornou essa profissional? Como que tudo começou?
Ah, claro, claro que eu paro e penso, eu lembro disso sempre, porque é Uhum. muito importante, né? É muito importante. É muito importante de onde a gente veio, né? É muito importante quando a gente começou, com quem a gente começou, as pessoas que passaram, né, pela nossa vida, sejam elas, sei assim, pessoas que, desde de situações que não foram tão legais, e que muitas vezes a gente não entende na hora, é, mas que são muito importantes, né? São muito importantes, nada é demérito, né? Muitas vezes a gente não entende mesmo. Muitas vezes Deus faz as coisas na nossa vida que a gente, às vezes a gente não é, na maioria das vezes a gente não está preparado para entender na hora. A gente só vai entender muito tempo depois, né? Então, porque é isso, nós somos muito imaturos, né? Então a gente não entende, né? Mas eu sim, eu lembro de onde começou, em primeiro lugar, né? Comecei a minha vida, assim, né? Eu sou de São José dos Campos, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de São José dos Campos, então sou caipira, sou joseense. E os meus pais iam sempre para casa dos meus avós, né? Em Minas, em Itajubá. E a gente, lá eu tinha uma prima, né, e tal, e a gente sempre brincava de teatrinho na frente, a gente reunia a família toda, Ai, e gente, todo mundo, que eu lembro que legal. todo mundo se reunia na sala, eu lembro que as pessoas se reuniam na sala e a gente fazia teatrinhos, né. E aí depois de um tempo, quando eu entrei na quinta, sexta série, não lembro, eu comecei a fazer teatro na escola, né. Tá aí o lugar da escola que é tão importante para a gente, né? E graças aos professores, né? Aos Uhum. educadores, né? Eu tive uma professora muito importante na minha vida, chamada professora Marisa Moura. Ela era bem baixinha e do que ela tinha de baixinha, ela tinha de grandiosidade, assim. E ela tinha um grupo na escola chamada Grupo Textuando. E aí e tinha um grupo, só que a regra do grupo era que você estudasse, que você fosse bem na escola para você poder participar do grupo. O grupo era muito bom, as obras que eles fizeram eram sempre infantil, né? Uhum. Eu lembro que quando eu saí do Textuando, eu falei, gente do céu, eu não quero nunca mais fazer Maria Clara Machado, porque a gente Sim. só fazia Maria Clara Machado, eu fiz quase todas. Né, assim, quase todas As obras. as obras da Maria Clara Machado, E aí eu comecei assim, Keiliane, assim, fazendo teatro na escola. Que Depois eu delícia. saí da escola e aí eu lembro que alguém falou, eu não lembro certa pessoa, mas falou assim, olha, vai ter um curso de teatro dentro de um projeto da Fundação Cultural chamado Teatro na Comunidade, que era teatro nos bairros. Legal. E aí tinha alguns diretores e tal, e aí eu fui trabalhar, aí o meu segundo diretor, que foi o Atul Trivedi, que maravilhoso, assim, um grande mestre, ele é um indiano radicado em São José dos Campos há bastante tempo, e aí eu comecei a trabalhar com ele enquanto fazia o teatro com a professora Marisa. E aí ele chegou e falou, olha, vai ter um teste de um curso para fazer um curso com duas pessoas que vão vir de São Paulo e tal, a Cibele Forjaz e o Marcos Pedroso, Legal. e vai fazer o teste. E aí eu lembro que eu fiz um teste, fiz para entrar, porque tinha muita gente, e aí eu lembro que o meu teste foi muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Mas aí são essas coisas desses planos de Deus que a gente não entende. Não sei por que ela me escolheu, entendeu? Uhum. E ela nem sabe também por que ela tinha me escolhido, né? Mas eu acho que fazia parte dos planos, assim. E aí a gente fez o curso durante um tempo, e aí a gente já foi montar Nelson Rodrigues, aí ela Legal. praticamente se mudou para São José para montar,
E aí, logo depois, ela montou o grupo e convidou todo mundo para entrar no grupo dela, aqui em São Paulo, e aí viemos todos para cá, morarmos todos juntos no apartamento, éramos 10 Legal. pessoas morando num apartamento de 2 quartos. Meu pai. E aí foi isso. Aí foi Quem isso. Aí foi a que gente pegou o foi. Aí a gente, carregador? nem tinha, né? Imagina, né? A gente nem tinha celular, né, na época. A gente tinha bip, né? E aí depois a gente montou um grupo, que era o NPT, que depois se transformou em Cia Livre. Aí a gente trabalhou durante 8 anos juntos. Uau! E aí depois cada um foi tomando o seu caminho e tal. Mas foi isso. De Maria Clara E Machado depois, para aí Nelson depois, Rodrigues. menina. Aí depois de um tempo, aí depois eu fui ficar um tempo fora, fui para Portugal, levar um trabalho para lá. Eu estava investigando a poesia no teatro, né? Como se dizia poesia no teatro. Aí primeiro peguei Bocage, depois passei por Flora Espanca, cheguei no Manuel Bandeira. E aí eu fui levar para Portugal, aí fiquei um tempo em Portugal, morando lá. Aí quando eu voltei, aí eu prestei a faculdade, a universidade, na UFBA, na Bahia. Daí eu fiz a minha licenciatura lá. E aí depois eu voltei para fazer mestrado aqui. Gente, tô preocupada em relação à idade, mas eu nem vou colocar em questão, porque não é possível que você tenha mais de 25. Tipo, não é possível. Eu tenho 44 anos. Deus abençoe essa peça. Senhor, é sobre isso, viu? Sobre isso. Eu tô em choque, é notório. É notório, peraí. Gente, tá vendo, Eliane, louca, Gabriela? faz a conta. Faz a conta. Se eu tivesse 25, eu não teria feito tudo isso. Preocupada. Eu entrei na faculdade com 23. Gente, Entrei tarde. Fabi. Eu entrei bem tarde na faculdade. Porque eu não tinha grana para pagar uma faculdade particular e sempre achei que a faculdade pública eu tinha que estar na faculdade pública, porque eu sempre achei não. Quem não tem condições tem que estar na faculdade pública. Uhum. Então eu demorei muito tempo para entrar na faculdade. Sim, eu ainda tô em choque. É... Ah, legal, tem uma pergunta que eu gosto muito, que é peça ou processo que te transformou? Você fala assim, depois desse processo aqui, ou dessa peça, do processo dessa peça, eu encontrei outra Fabi. E isso vale também para personagem, assim, algum personagem que você tenha feito ou dirigido, você fala assim, depois disso daqui, eu me tornei outra pessoa que eu não imaginava. Tem alguma? Ou teve alguma? Tem, eu acho que duas. Eu Uhum. acho que duas aí, eu acho que em 2 momentos. O primeiro foi, sem dúvida, foi o álbum de família do Nelson Rodrigues. Sem dúvida. Eu tinha 15 anos, né? E eu fiquei a gente ficou 8 anos com a peça. Então eu cresci na peça, né? Uhum. Então foi um processo de maturidade, maturação muito grande. Construção São de caráter, experiências, né? né? A idade a partir dos Sim, 15 até os sim. 20, alguma coisa é a construção de caráter. E, gente, cresceu Sim, com o e depois, Nelson. eu atuando, né? Eu atuando. E depois, sem dúvida, a Casa de Bernarda Alba que eu dirigi, que foi o processo que eu comecei a sistematizar o método TCH, o treinamento híbrido para o ator, né? Ainda estava na faculdade, foi antes do meu mestrado, mas foi um espaço muito importante, assim, né? Enquanto discurso, né? Enquanto artista, Uhum. e também, assim, a possibilidade de trabalhar com
com atores muito bons, assim, e com uma personalidade muito forte, né? Todos eles tinham. Isso, Legal. nossa, isso me ensinou muito, assim, me ensinou muito. Eles eram grandes atores, experientes, né? E que toparam, né? Serem É muito bom dirigidos. quando tem a entrega, né? Quando tem a entrega do outro, a reciprocidade, você se doa e o outro também se doa e o negócio acontece, porque tem a reciprocidade, tem o compromisso. Isso realmente é Uhum, muito grande. Que legal, é, Fabi. Qual é o foi nome isso. do segundo, o que você dirigiu? A Casa de Bernadette? Então, não, então, eu dirigi alguns trabalhos, né? Uhum. Mas tô falando o que marcou, assim, eu acho que o que marcou a divisória, né? Fez uma divisória Sim, mesmo, né? No meu trabalho enquanto direção, foi a Casa de Bernarda Alba, do Federico Bernabé. Garcia Lorca. Ai, que Federico legal. Garcia Lorca. É, Tem uns muito trabalhos que bacana. a gente faz, a gente fala assim, não, isso daqui me dividiu. Eu era uma pessoa antes disso, Aham. e isso teve algumas vezes também que eu me encontrei dentro de personagens. Falei, meu, a situação dessa personagem resolve o meu problema pessoal. Calma, pera. Vamos refazer isso daqui, refazer essa construção. Fabi, você, no seu processo profissional, você encontrou dificuldades no meio do caminho? Porque a gente encontra dificuldades no meio do caminho que te marcou, que você falou assim, ó, depois que eu enfrentei isso daqui, ou eu tive muita dificuldade para enfrentar isso daqui, você pode compartilhar com a gente alguma dificuldade que você teve no seu processo inteiro de profissionalismo? Ixi, Keiliane, a gente não para de sofrer dificuldades, de passar por dificuldades. Em Não ordem tem uma coisa alfabética, específica. cronológica? Não tem uma coisa específica. A gente tem, nossa, fora. A gente vive num país que não valoriza a cultura, um país que não valoriza a educação, né? Uhum. Enfim, então a gente não quase sempre a gente não tem grana para a gente realizar os trabalhos, né? E principalmente agora que a gente está vivendo um governo genocida, um governo Uhum. assassino, né? Um governo negacionista, cruel, manipulador, né? Então, assim, nós fomos os primeiros a parar e É, vamos ser os últimos a voltar, né? Então, a gente está lidando com como dá, entende? A gente está tentando ficar vivo para que a gente literalmente isso. possa, sabe, para que a gente possa surgir depois e dizer, olha, lógico, ninguém vai matar o teatro, porque o teatro é que nem Fênix. As pessoas a vida inteira quiseram matar a arte, não vai matar, não vai morrer. Não vai acontecer. Só que é isso. Mas, Só que é isso. A gente está tentando se manter vivo e são. uhum, Então a gente vai, né, tentando enxergar um pouco de poesia no mundo, né, e a partir disso a gente tentar criar, né, enxergar além, né. A gente não quer mudar nada. Não acredito que a arte mude alguma coisa. Eu acho que a arte ela propicia algumas outras realidades possíveis, sim. né? Então, a arte ela nos auxilia a olhar mais devagar, a escutar mais devagar, né? A olhar com cuidado, né? Como diz o Larouça Bom Dia. É isso, assim, é um lugar, é um exercício diário, é um exercício diário, né? Sim. De olhar para si, de olhar para o outro, de olhar para a vida, né? E é isso, a gente vai criando com aquilo, a gente não pode criar a partir daquilo que a gente não é, daquilo que a Uhum. gente não tem, né? E eu acho que a criação hoje, a grande dificuldade de hoje tem sido uma válvula propulsora para se criar outras possibilidades de estar, outras Sim. possibilidades de criação, né? Nunca houve, eu acho que na história, eu acho que o teatro nunca foi tão
tão convocado a refletir sobre si mesmo. A arte nunca foi convocada a refletir sobre ela mesma, e os artistas também, né? Sobre os seus modos de operar, os seus modos de produção, quanto hoje, né? Enfim, a gente trabalha com a presença, a gente trabalha com o outro, a gente trabalha, né, a gente trabalha com as pessoas, né? Então, na verdade, eu acho que não é uma convocatória, é uma crise, mas a crise ela significa movimento também, né? Não dá para a gente parar e, claro, isso é muito difícil, né? O nosso emocional fica extremamente abalado, mas não dá para a gente parar, porque quando a gente para, eu acho que quando a gente para, se apaga uma estrela no céu, entendeu? Sim. Quando o artista e a arte para, se apaga uma estrela do céu e alguém canta a vitória. Então eu acho que a gente está vivendo um campo de forças, sabe? Então a gente de fato assim, é um lugar de resistência, sabe? Se apegar naquilo que está possível, assim, e tentar criar e investigar a partir disso, né? Não dá para a gente negar que a gente não está podendo ir ao teatro agora. Não dá para a gente negar que a gente não está podendo sair, não. A gente precisa se cuidar, a gente precisa continuar fazendo isso. Mas se é esse mecanismo que a gente tem, que é a internet, então a gente vai tentar fazer para o mundo. Então a gente vai tentar tocar as pessoas de uma outra forma, provocar outro tipo de experiência. Então a gente vai escrever um livro, a gente vai lançar o livro. Então a gente não tem grana para publicar um livro, então sei lá, a gente vai fazer, não sei. Criar. Exato. É literalmente isso, e como é sufocador e ao mesmo tempo a gente quer fazer, e é uma energia totalmente diferente, porque palco é palco, o ambiente teatro é o ambiente teatro, e aí a gente se depara com vamos fazer live e gravar aulas como se a gente estivesse em sala. E aí é muito difícil a gente olhar e falar assim, não, estou aqui com a minha turma na sala, mas o que tem na minha frente é um buraquinho numa câmera e eu tenho que ensinar para a câmera. E ela não me dá a resposta. Ela não fala, professora, tá certo? Ou professor, é assim? E tem que acontecer. E de alguma forma tem que ser chegado ao outro. Porque senão morre. E aí cria um momento de aproveitamento para matar aquilo que alguém sempre está tentando matar. E aí a gente tem que falar, não vamos morrer, não, a gente vai ficar vivo, e vai sim, e vamos tentar. É muito importante essa fala. Melhor ou pior trabalho, melhor ou pior trabalho como atriz, que é relativo, né? A gente está no teatro, então tudo é relativo. Inclusive, foi você que me ensinou isso lá no Senac. Só que a palavra não foi relativo. A palavra foi depende da proposta. Depois eu usei com os meus alunos, e os meus alunos até hoje jogam na minha cara, entendeu? É desesperador. Ensinei para os meus alunos, aí tudo que eu ensinava na sala eu falava, tá, pessoal, mas olha só, o teatro, por exemplo, princípios teatrais, não pode ficar de costa para o público. Aí eu virava para os meus alunos e falava, mas depende da proposta, porque no teatro, a gente depende da proposta. Qual é a proposta de provocação que você quer levar ao público? Os meus alunos começaram a fazer um bocado de coisa, falando, não, professor, é que essa foi a proposta. Falei, mas as suas costas não falam. Então, aqui estou eu, frente a frente com quem me ensinou o depende da proposta, e lhe pergunto, como atriz, seu melhor ou pior trabalho? E aí você pode decidir em relação ao quê? Depende da proposta. Em relação a quê? Então, assim, melhor trabalho como atriz, você fala assim, eu fiz esse trabalho aqui e é honroso.
Ou o pior trabalho, eu fiz isso daqui, eu não sei porque eu fiz isso até hoje, não quero falar sobre isso, isso mexe comigo. Ou como atriz, como diretora. Se tiver os dois, melhor. Falei que ia te cutucar. Nossa, Keilane, olha, se eu te falar que eu não lembro as coisas que foram ruins, que foram piores, você acredita? Que legal, que Eu não delícia. lembro porque, sabe por quê? Porque, lógico que tiveram coisas que eu falei assim, não, não gostei tanto. Mas assim, eu sempre fui muito seletiva. Eu sempre Hum, fui muito seletiva. Então, assim, quando eu cheguei a topar a fazer um trabalho como atriz, era sempre porque eu, de alguma forma, eu acreditava naquele trabalho. Então eu não. E aí, lógico, aí talvez o- a finalização do trabalho não tenha sido tão bom. Pode ter acontecido. Mas não considero que tenham sido péssimas, uhum. entende? Assim, porque eu sempre fui muito seletiva. Então, para mim, assim, para mim não é qualquer coisa que eu não tenho a ânsia. Lógico que eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar criando, mas eu não tenho a ânsia de ficar postando o tempo todo aquilo que eu faço. Eu não Uhum. tenho a ânsia de ficar fazendo qualquer coisa só para estar sendo vista. Eu não tenho essa ânsia. Eu não tenho essa ânsia. Sim, se eu estou fazendo um trabalho e sou vista por esse trabalho, ótimo. Mas que seja por esse trabalho, não só. Eu não fico fazendo o tempo todo postando coisas de trabalho, de job, de não sei o quê, nananã. Eu não. Não julgo quem faz, sem nenhum julgamento. Só estou respondendo a pergunta que você me Sim, fez em relação a isso para te falar que, assim, que para mim é, eu tenho que estar fazendo aquilo que eu realmente acredito, aquilo que realmente legal. me construa e me desconstrua de alguma forma, né? Então, eu acho isso assim. Enquanto direção, eu só dirijo aquilo que eu quero. Gente, por mais pessoas assim no mundo. Pai, é sobre isso, tá? Eu só dirijo aquilo que eu quero. Então, assim, eu também assim, não sou uma diretora que dirige 5 peças durante o ano. Entende? Às vezes quando eu sou convidada para dirigir alguma coisa, eu aceito porque aquilo me interessa de algum modo. Mas às vezes eu recuso, porque isso não diz respeito ao projeto da pessoa que está me convidando, diz Uhum. respeito às minhas intenções com aquela obra. Não significa também se eu não. Quando eu recuso, se alguém me convidar para dirigir alguma coisa ou atuar em alguma coisa, se eu recuso, não significa que aquilo é ruim. Só significa que para mim, naquele momento, Sim. não preenche, não dialoga comigo. E aí tudo bem. E aí também já aconteceu, por exemplo, de eu ser convidada para dirigir um trabalho, de ser uma coisa, de pensar que é uma Uhum. coisa, e aí, de repente, não rolar o processo, por exemplo, de ser muito ruim o processo. Já aconteceu. Já aconteceu. Porque às vezes é isso, às vezes as pessoas me chamam eu acho assim, eu acho que quando você chama alguém para dirigir o seu trabalho, eu acho que você tem que saber exatamente por que é que você convidou aquela pessoa para dirigir o seu trabalho. Não basta você ter só lido o livro daquela pessoa, ou só gostar daquela pessoa, ou só ser amiga daquela pessoa. Porque a relação que as pessoas têm numa mesa de bar, tomando uma cerveja, ainda assim, nem sempre é uma relação que se sustenta num processo de criação. Porque num processo de criação tem muitas negociações, existem muitos desejos a serem
a serem, a serem orquestrados. Então, é muito importante quando se chama, quando se convida alguém para dirigir a peça. E já aconteceu comigo de pessoas me convidarem para dirigir os vossos trabalhos, porque leram o meu livro, porque já me ouviram falar, porque já viram uma palestra minha, ou porque super não sei o que, nananã. Mas aí, na hora do processo, isso não dá muito certo. Então já Faz aconteceu. tudo e faz de novo, faz direito. Já aconteceu. Agora, também já aconteceu enfim, de experiências maravilhosas, entendeu? Então, assim, eu naturalmente, eu dirijo muito na companhia da não ficção, que é a companhia que é o lugar que eu me sinto, que eu me sinto em casa para poder criar, e aí a companhia também, como é também um terreiro de criação híbrida e que não tem necessariamente seus atores fixos, mas tem parceiros. Então, também eu tenho a liberdade de convidar as pessoas para trabalhar. Então, nesse sentido. Mas não significa que não possam me convidar para dirigir os seus trabalhos, ou para, muito pelo contrário, me convidem. E me convidem para atuar também. Mas eu acho que tem que ser... tem que rolar um certo namoro aí antes de morar junto, entendeu? E deixa eu te perguntar, é muito legal e eu sempre aprendo muito com você, principalmente essa parte que você falou sobre ser reservada nas escolhas, ser seletiva, reservada não, desculpa, seletiva. E é uma coisa que eu tive que aprender muito, principalmente no início, porque aceitava qualquer coisa, então ia aceitando. Aí a pergunta que eu, nesse processo, sempre foi assim? Tipo, desde o início foi assim, ou você foi aprendendo isso com calma? Porque tem pessoas que já é seletiva desde o início, já tem uns, não sei se seria uns fundamentos firmes, e aí a pessoa é seletiva. A Gabriela Antonax, que está aqui, a gente está fazendo um processo juntas, a gente está montando uma peça, e às vezes eu falo com a Gabriela que ela é bem seletiva, ela, não, isso, e tá certo, tá errado, e aí, eu sou uma pessoa que eu preciso aprender mais isso. Por isso que eu tô te perguntando, tipo, sempre foi assim? Ou você aprendeu isso, tipo, depois de quebrar muita cara e tal? Como que é isso? Como que é isso? Então, assim, eu não acredito em certo, errado. Eu acho que o certo é muito relativo e o errado também. Assim como a verdade. A verdade não existe. Porque quando a gente chega numa verdade, acabou. Acabou a conversa, acabou a discussão. Ué, se alguém chega falando assim, isso daqui é verdade, isso daqui é certo, Tá eu bom? não tenho mais nada que contribuir. Eu não tenho mais nada que contribuir, não é? Então a pessoa tem que ficar sozinha com a verdade dela, com o certo dela, com o errado dela. Isso não é ser seletiva. Eu acredito que a gente vai aprendendo isso. Eu acho que ninguém é seletivo desde o início. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a partir das referências que a gente vai aprendendo a partir das leituras que a gente tem, das pessoas que cruzam o nosso caminho, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, né? Dos filmes que a gente assiste, das peças que a gente assiste, né? Da nossa formação, a gente vai aprendendo a selecionar aquilo que eu acho que pode ser bom, aquilo que eu acho, aquilo que me interessa. Tem muito mais a ver, a seleção nesse sentido, tem muito mais a ver com aquilo que me interessa, com aquilo que me. Ó, ela falou assim, credo, me jogou Credo, na me jogou na fogueira, fogueira hein? aqui. Eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que me interessa, que aquilo que me preenche. Eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? Então, tem algumas coisas que eu vejo que não me interessam. Mas eu não julgo, cada coisa tem o seu lugar.
Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu público, cada coisa tem o seu... Gosto não se discute. Eu não estou falando de gosto, né? Estou Uhum. falando daquilo que me interessa enquanto profissional, me interessa como dialogar com aquilo, né? Sim. Então eu acho que tem muito a ver com as referências, com aquilo que você lê, com aquilo que você vê, com aquilo que você pesquisa na internet, sabe? É, enfim, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com senso Uhum. crítico, tem a ver com uma série de coisas. E não significa que aquilo que me interessa também seja bom. Para mim é, mas pode ser para alguém não seja. Então, eu acho que tem muito aí, muito isso aí, né? Tem muita coisa que eu faço que as pessoas acham, nossa, mas que isso? Eu Entendeu? lembro que a gente, quando estava me formando aqui no Senac, gente, pessoal, eu no Senac conheci a Fabi, uma professora mestra para mim. Bi, a sua professora de canto é a minha Fabi. E aí, eu lembro que a gente teve processos de ver vários professores, uns mais legais, uns que se encaixaram tanto, outros que não se encaixaram, cada um aprendeu no seu processo. E eu lembro que a maioria era bem maturo, a maioria de nós, todos em aprendizagem, bem maturos. Eu lembro que o processo foi rolando os processos, no final, o grupo em si, a gente demorou horrores para. A gente passou pelo modo de leituras, a gente demorou horrores para escolher o texto. A gente chegou em um texto, e quando a gente chegou nesse texto, a frase que eu lembro, que estava em roda, é uma lembrança muito nítida, que a gente estava em roda e a gente falou assim, a única pessoa. Inclusive, teve uma discussão muito pesada, assim, quando se tratou de falar assim, e agora? A gente estava em finalização do nosso curso, era em finalização. A gente sentou todo mundo em roda, depois de quase um mês de estar com um texto, de estar ali estudando, no processo, a gente sentou em roda e falou assim, tá uma merda. E agora? E o senso que ficou em roda foi uma frase só. A gente tem que chamar a Fabi. E aí ficou aquele medo de, será que ela vai aceitar? Será que ela não vai aceitar? Vocês têm certeza do que a gente está fazendo? E aí eu lembro que a gente era bem imaturo e a gente falou assim, não, precisa, porque se a gente quiser consertar isso, só a direção da Fabi, e isso pelo o módulo que a gente tinha passado contigo. E aí a gente falou assim, tem que ser ela. A gente nem sabia se ia ser você que ia finalizar o nosso curso, o processo. Eu sei que a gente apanhou tanto, assim, no sentido de crescimento, que Com foi... quem que vocês estavam na época? Não me lembro o nome do outro professor. Tá. Porque como a gente não se cruzava, né? Eu também não cruzava com os outros professores, por isso que eu estou perguntando, só para saber mesmo. Não lembro. A gente estava passando em vários módulos, né? E eu não lembro se era o professor Guarana, enfim. A Fabi pegou uma peça nada, gente. Tinha um negócio, vou nomear no momento de negócio. Ela pegou uma massa e modelou assim, que foi um dos momentos que selou assim o meu encanto por essa mulher, porque ela foi modelando assim, ó, e destrinchando. Sabe quando a gente pega um pano molhado, encharcado, e vai amacetando para cair todo o caldo? Foi o que a Fabi fez com a gente. Ela pegou todo mundo assim, aquele bando de jovens, começou a torcer e tirar o caldo de onde a gente nem sabia que tinha água. Foi um dos momentos assim que mais me encantou. Então, muito obrigada, Fabi, por fazer parte do meu processo de crescimento e pelo processo de crescimento de várias pessoas dessa cidade. Obrigada mesmo. E aí, e as pessoas, e os alunos? O que aconteceu com a turma? Não, alguns ainda estão na área, atuante na área. Eu, a Valéria, a Jaqueline Pires, ela ficou atuante como artista orientadora aqui em Caraguá. Aí meio que cada um tomou um rumo, teve o pessoal que ficou mais nas redes sociais, eu esqueci como se chama agora, só aqui nas redes sociais, e aí fazendo trabalho para as redes sociais, e teve o pessoal que se formou e falou, legal, não quero, tchau. E aí foi fazer outra coisa, seguiu outros rumos. Uhum. Aí foi mais ou menos isso, e aí o pessoal que ficou continua pela luta aqui, pela
pela arte em todos os sentidos. E aí, a Jess Macedo, agora ela também, ela tá aqui na Fundac, ela estava na Fundaz de São Sebastião, mas ela permaneceu ali como artista orientadora também. E, nossa, muito maravilhoso. E foi isso. Ah, ela faz dublagem, não faz? Faz dublagem? Sim, ela é da área da dublagem. Então, ela veio fazer, ela fez um curso meu. Sério? Online, no Espaço Vazio, Sim, é a Jess que está nas oficinas, Bia, é a nossa colega de trabalho. Aliás, deixa eu divulgar aqui. Sim. Gente, curtam o Espaço Vazio. Curtam o Espaço Vazio. Arroba o Espaço Vazio, o Espaco Vazio. Aqui no Instagram tem uma programação linda, é um espaço criado por mim e pela Beatriz Belintani. É um espaço digital e é um espaço digital de cursos curtos de extrema qualidade na área do teatro performativo, relacional e participativo. Então, esse mês agora de setembro, a gente vai iniciar uma programação maravilhosa sobre a técnica do Klaus Viana, técnica Klaus Viana, com professoras da PUC. Tem valores super acessíveis, são professoras, são sumidades assim na técnica, e a gente está em parceria com a revista TKV, que é a revista Klaus Viana, e tem desde pacotes assim para você fazer as 4 sextas-feiras de setembro. Tem um pacote que custa R$100 para você ter contato com todas as aulas, até tipo 50, 70. Dá uma olhada. Ah lá, ó, a Gabi já colocou aqui, ó, arroba o Espaco Vazio, a sua parceira aqui. Gabi é maravilhosa. Sigam lá, divulga pra gente. Pode deixar. E é digital, né? É uma possibilidade que a gente tem. Sim. Né? Da gente fazer outras coisas fora da cidade da gente. Que legal, gente. Nossa, isso é maravilhoso. Falei, uma vez minha mãe falou pra mim, você é a tia do curso, não pode ver um curso que tá entrando. Isso mesmo. Então já sabe, pessoal. Depois eu vou colocar também lá no arroba. Ai, que legal, Rabi. Muito obrigada por compartilhar com a gente isso. É de extrema importância. Muito, muito, muito. Agora eu vou continuar com... Fabi, já teve um momento que foi constrangedor? Um momento que você lembra e fala assim, queria nesse momento foi constrangedor, não sabia onde enfiar a minha cara. Nossa, gente, constrangedor. Fica à vontade para pensar que é uma pergunta geralmente que pega o pessoal fica pensando muito. Então, em paz, um momento constrangedor, seja em espetáculo, um processo. A pessoa que não nada. Eu acho que tem alguns, né? Tem alguns, mas assim, tem um que teve uma vez que eu caí, eu escorreguei em cena. Eu estava em cima, era um espaço fechado e tal, era o Galileu Galilei. A gente fez Galileu Galilei com Renato Borg, a Nilda Maria, Branco Parque, Adão Filho e tal. E aí era a direção da Sibeli Forjas também, e tinha uma cena que a gente andava de perna de pau. E eu lembro que tinha uma cena que um dos atores, ele comia jaca em cena. Só que ele jogou o caroço de jaca longe, e aí eu escorreguei no caroço. Só que foi no canto, então pouca gente viu. Mas para mim foi estranho, assim, eu dei uma machucada aquele dia. Mas você tava de perna de pau? Tava em cima da perna de pau. Meu Pai Celestial. É uma de coisa dessa que deixa o coração da gente na boca. Eu caí, eu dei uma machucada, machuquei minha virilha, eu lembro que foi. Eu abri minha perna, assim, mas pouca gente viu, assim, não foi nem um constrangimento diante dessas outras pessoas, mas foi uma coisa esquisita, assim. Gente, vocês tiveram um treinamento tudo de perna de pau, ai que legal! E deixa eu ver.
Você havia falado da Marisa Moura, que foi uma professora muito bacana do seu processo. E essa é uma das perguntas que eu gosto de separar, porque eu acho bastante importante. Professores e mestres que, tipo, você carrega com si, fala. Eu sei que às vezes tem bastante, mas tem sempre aqueles que a gente fala assim, tipo, pra mim, você é uma. Que eu falo assim, essa mestra, essa daqui que deu start em mim e que foi muito importante no meu processo. Aí tem outros professores que falam, ó, esse daqui foi muito importante no meu processo de nunca mais quero ver na vida. E aí é crescimento, tudo é crescimento. É claro, tudo é crescimento, é verdade. Mas você quer que eu fale do quê? Dos que eu quero ver pro resto da vida? É bom, é Tá. bom. Ai, nossa, são alguns, são alguns. Eu tenho muito respeito a todos os meus mestres, assim, por isso que de uma, eu acho de uma tristeza as pessoas que se acham já que são prontas, e que não respeitam as pessoas, que não respeitam, sabe? Em escola de teatro tem muito isso. O aluno vem achando que ele sabe tudo, né? Mas muitos, a professora Marisa Moura, que era foi minha professora de literatura, de gramática e literatura na escola. Maravilhosa, ela é uma pessoa que eu vou levar sempre no coração, assim. Aí tem Ângela Reis, professora de História do Teatro Brasileiro da UFBA, professor Alexandre Matti, maravilhoso, né? E é ainda um grande parceiro. Nossa, gente, professora Silvia Fernandes, da USP, no mestrado, né? Professora Antônia Bezerra, professora de semiologia, maravilhosa, né? Muitos. E fora os professores que não foram professores oficiais, mas que me ensinaram muito na vida. Tipo, um grande amigo, irmão, Marcelo Dene, que hoje faz um ano que ele fez a passagem, que ele, né, faleceu o ano passado, hoje está fazendo um ano. Um grande artista, pesquisem sobre ele também, né, Marcelo Dene. Marcelo Dene. Marcelo Dene, ele foi a pessoa que me acolheu aqui em São Paulo, que me ensinou muito, assim, foi ele que me abriu abriu as portas para que eu pudesse entrar no mestrado na USP, e ele sempre me ensinou muito, assim. Um café que a gente sentava para tomar, ele descia a biblioteca dele inteira, me mostrava, e sempre tinha coisas para compartilhar, sempre tinha coisas para me mostrar. Assim, e muitos, né? Muitos. Eu nem estou falando de todos aqui, assim, estou esquecendo de um monte, né? Sim. Mas são figuras muito importantes, assim, né? Esses encontros e momentos de café com livro são os melhores, assim. Eu acho que não tem nem como uma palavra ou como explicar, ou que seja uma frase, porque é uma coisa tão encantadora quando você conversa com alguém, quando a pessoa abre a boca, você já fica assim, ó. Eu pra você, abre a boca, a pessoa já tá assim, ouvindo o que a outra tem pra falar, porque a pessoa é rica e tem o que passar. Isso é tão gostoso, isso é muito rico. E, nossa, gente, já passou, só falta 5 minutinhos, só tenho 5 minutinhos dela, vamos destrinchá-la. Uma vez a gente estava no Senac e aí a gente estava em aula, a gente estava fazendo umas posições que os meus alunos depois ficou sofrendo bastante no cavaleiro e etc. E aí eu lembro que você falou assim, porque nós somos atletas e atletas da alma, atletas da alma. E aí eu levei isso muito comigo por muito tempo. E aí eu utilizei também disso. Eu gosto muito de falar quando a gente se fala na origem do teatro, o termo grego teatron, que é o lugar de onde se vê. E eu lembro que uma vez falou assim, não é só o lugar onde se vê, é o lugar onde se sente. E aí depois eu fiquei carregando um monte de tempo isso comigo, que é o lugar onde você sente, onde você se permite sentir e você passa o sentir ao público. E aí
mediante tudo isso e todo esse momento bom que eu tive de aprendizado contigo, eu gostaria que, para finalizar a nossa live, você, Fabi, desse uma dica, uma fala, uma dica para o pessoal que está começando agora, que está, tipo, iniciando agora, sabe? Aquelas pessoas do teatro no bairro. Eu tenho um projeto no meu bairro que se chama Teatro de Bairro, que eu ensino as crianças por perto. Legal. E aí, o pessoal aqui do bairro, né? A gente ensina a gente pandemia, mas você vê uma máscara para toda a família. E aí, nesse período, nesses momentos, e a gente eu tento conseguir fazer esse teatro no bairro. E aí eu vejo algumas meninas falando, não, porque eu quero ser atriz. Falo, tá, mas qual é essa imagem de atriz que você está vendo? É a atriz global? É a atriz que está na TV? Ou o que é teatro que você está falando que quer carregar consigo e transformar isso, ou ele te transformar? E aí eu gostaria que você desse uma dica, aquela diquinha, sabe, hashtag? Uma dica para quem está começando agora, quem está na jornada, iniciando a jornada agora. Então, só queria voltar um pouquinho no que você falou do atleta da alma, né? Na verdade, eu não sou eu que digo isso, né? Quem disse isso foi o Antônio Artaud, né? Um grande ator, né? Teatrólogo, Antônio Artaud, francês, né? Ele dizia que o ator é um atleta da alma. Por que ele disse isso? Ele fala que o treinamento do ator tem que ser um treinamento afetivo, treinamento das emoções. É por isso que ele fala que o ator tem que ser um atleta da alma, que tem que conhecer o seu corpo como um acupunturista. De modo que, se eu conhecer os meus pontos de tensão, eu posso emprestar essas minhas tensões para possíveis personagens e tudo mais, né? Então, foi ele que falou isso, eu só replico isso, né? Que também é uma coisa que eu acredito, né? E que eu tento trabalhar isso no método TCH também, né? Em relação ao teatro, né? Quando a gente fala em teatro, a gente fala do lugar de onde se vê, né? Que está muito ligado à plateia, né? A plateia não, ao público. A palavra plateia vem de plastos, vem de plástico, aquilo que é manipulado. Então, eu não gosto muito da palavra plateia, eu gosto da palavra público, né? O lugar do público, é o lugar de onde se vê, né? Que é exatamente aquele, se a gente for ver os teatros gregos, né? As Acrópolis lá, elas são, elas têm um formato circular, né? Que o público fica ali, é o lugar de onde se vê. E aí eu acredito que, além de lugar de onde se vê, também é o lugar de onde se sente. O ator, ele dispara as emoções. Quem sente é o espectador, né? Então, mas lógico que também o lugar do atuante, do ator, da atriz, do performer, também é um lugar de onde se vê. É um lugar que ele está disparando, mas ele também está vendo. Então, tem esse diálogo entre o atuante, né, e o espectador. Esse diálogo entre os dois, né? Entre essas duas pessoas, ou entre essa pessoa e entre esse público todo. Nossa, uma dica, eu acho que primeiro, assim, pensar muito bem, assim, tentar assim, pensar assim, olha, eu vou parafrasear aqui, tem uma coisa assim, primeiro dar alguns passos atrás, assim, ver se, nossa, gente, a Dalgisa. Olá, Dal! Você conhece a Dalgisa? Não! Olha o que você falou tão assim, olá, Dal. Olha, gente, Dal, você já criou uma intimidade entre você e Keliane aqui, ó. Então, olha só, Dalgisa, eu dirigi a Dalgisa é maravilhosa, é uma super atriz, uma atriz maravilhosa.
super estudiosa, empenhada, e eu dirigi ela num espetáculo chamado Tambor de Couro Vivo, que eram só mulheres e alguns homens, eram só mulheres e alguns homens, é ótimo, eram mulheres, falava de mulheres, mas tinha alguns homens também, que a maioria deles eram músicos, né? Mas a Dalgisa, eram a Dalgisa, Fernanda, a Lala, lembra da Lala? A Lala Machado? Lala Machado, exato, era a Dalgisa, Fernanda, Lala, e a... Dal, me ajuda aí, eu tô ficando velha. Enfim, uma outra atriz também que era muito boa, assim. Legal. Então, eu acho que tem que dar uns passos atrás. E aí, assim, pensando assim, eu vou parafrasear o que a Fernanda Montenegro falou uma vez. Ela disse, quer saber, de fato, se você nasceu para isso? Por que isso? Você tem que nascer. Uhum. Tem as pessoas que escolhem a arte e tem as pessoas que são escolhidas. As pessoas que escolhem, elas têm outras opções de fazer outras coisas. Não é? Elas têm a opção de falar assim, eu mudei de ideia, não quero, eu vou fazer outra coisa. Não é? Agora, as pessoas que são escolhidas, ferrou. Não tem como. Não tem como. Você foi escolhida. Você pode fugir. Você foi escolhida por aquilo, não é? Sim. Ela falou uma coisa que é ótima. Ela falou assim, olha, você quer saber se de fato você nasceu para isso? Se é isso que você vai fazer na sua vida? Fica sem fazer. Experimenta ficar sem fazer. Experimenta ficar alguns meses sem fazer, 1 ano sem fazer. Se você adoecer, se você não conseguir dormir, se você ficar mal-humorada, se você não sei o quê, então é isso que você tem que fazer. Agora, se você passar 1 ano sem fazer nada, fazendo outras coisas, e isso não fizer diferença na sua vida, então, parabéns para você, esse não é o seu lugar. Uhum. Porque eu falo isso porque esse não é um lugar fácil, não é uma profissão fácil. Realmente. Nunca foi. Nunca foi. Desde o início dos mundos. Então, é preciso saber por que a gente está nela, né? Porque é isso. Uns meses você come salmão. Outro mês você vai comer alface. É exatamente isso. Né? É exatamente isso. Principalmente depois do momento que a gente está vivendo. É exatamente isso, Fabi. Essa é a fala. Fica sem fazer. Tenta se reinventar. Conseguiu se reinventar? Tá complicado, tá complicado. Mas a gente não consegue ficar sem. É isso. Fabi, muito, muito. Não tem como agradecer a forma com que você aceitou participar dessa live comigo. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigada pelo convite. Gostei. Adorei. Muito obrigada de verdade. Obrigada então, pessoal, a você, amada. Segue lá, segue a Fabi, segue o Espaco Vazio, @o Espaco Vazio, por gentileza. Vamos aproveitar os cursos, tem que aproveitar porque não é opcional. Vai lá, segue e escolhe o seu curso, tá entendendo? É isso aí. Sim. E parabéns para você pelo trabalho aí no bairro com as crianças. Parabéns, é isso mesmo. Obrigada, Fabi. É isso mesmo. Distribui máscara, não deixa as pessoas ficarem sem máscara, entendeu? Distribui máscara descartável para a criançada e continua fazendo suas aulas de teatro aí. Faz acontecer. Isso aí. Faz acontecer. Tá bom? Muito obrigada, muita luz no nosso caminho. Beijo, obrigada, amém, pessoal, Gabi, pessoal que tá aqui. E é isso, gente. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.